Então, entre os teoremas que estamos vendo, teoremas aplicáveis às funções deriváveis, então vejamos agora o teorema de Cauchy. O teorema de Cauchy, ele mede as relações entre os crescimentos de duas funções. Que diz o teorema de Cauchy? Vamos considerar então agora duas funções f de x e g de x deriváveis igualmente no intervalo em todos os pontos do intervalo AB. Então, para essas duas funções, digamos que o teorema de Cauchy afirma que f de B menos f de A sobre g de B menos g de A é igual à razão entre as derivadas de f de C, sobre g' de C, onde C pertence ao intervalo AB. Em outras palavras, existe C pertencente ao intervalo AB nessas condições, ou seja, se as duas funções são deriváveis, nós entendemos que elas também são contínuas no intervalo. Vimos isso já em um dos vídeos do nosso canal. Então, existe um ponto C pertencente ao intervalo AB, tal que a razão do crescimento de f, dado por f de B menos f de A, contra o crescimento de g, dado por g de B menos g de A, é igual à razão entre as derivadas no ponto x igual a C. Muito bem. Como ver se isto é verdadeiro? Vamos novamente criar, por enquanto, um número Q dado por f de B menos f de A dividido por g de B menos g de A, e se ficar provado que nessas condições Q é igual a f' de C sobre g' de C, então o teorema estará demonstrado. Então, para provar que f' de C sobre g' de C é igual a Q, que é o que diz o teorema, certo? Criemos então uma função novamente, como fizemos com o teorema de Lagrange, uma função f de x igual a f pequeno de x menos f pequeno de A menos Q vezes g de x menos g de A. Infelizmente, esta função não possui uma interpretação geométrica, mas conseguimos ver que f de A é igual a zero. Observe, f de A menos f de A menos Q vezes g de A menos g de A. Portanto, f de A é igual a zero. Mas também f de B é igual a zero, por conta do significado que demos para Q. Se Q é f de B menos f de A sobre g de B menos g de A, então f de B é f de B menos f de A menos Q vezes g de B menos g de A. Vou cortar aqui g de B menos g de A multiplicando com g de B menos g de A dividindo, e vai sobrar, quando eu multiplico Q vezes g de B menos g de A, vai sobrar
f de B menos f de A. Portanto, f de B menos f de A menos f de B menos f de A vai dar 0. Vejamos, então, ó. F de B é igual a f de B menos f de A menos Q. Quem é Q? F de B menos f de A sobre G de B menos G de A multiplicado por G de B menos G de A. Ora, essa grandeza vai cancelar e finalmente f de B será igual a f de B menos f de A menos f de B mais f de A por conta desse menos, com esse menos vai virar mais f de B menos f de B menos f de A mais f de A, portanto f de B é igual a 0. Então, que diríamos à luz do teorema de Rowley que existe um ponto C tal que f' de C é igual a 0. Lembrando que o teorema de Rowley diz que se uma função se anula, se ela é derivável, portanto também contínua, no intervalo AB, e se anula nos extremos, existe um ponto C onde a derivada é nula. Certo? Então vejamos quem é f' de x. Ora, f' de x é f pequeno, linha de x, menos a derivada de f de A. F de A é constante, derivada nula, menos Q vezes G de x, portanto, menos Q vezes G' de x. Então, f' de C é f' de C menos Q vezes G' de C. E se isto é igual a 0, de onde, professor, veio isso daqui? Eu disse que à luz do teorema de Rowley, existe um ponto C onde f' de C é igual a 0. E C pertence também, segundo o teorema de Rowley, ao intervalo fechado AB. Portanto, se isto é igual a 0, então Q nada mais é do que f' de C sobre G' de C, e é exatamente isto que queríamos demonstrar. Portanto, o teorema é verdadeiro. Quero destacar a você que assiste agora esse vídeo a importância de acompanhar essas deduções matemáticas para além de facilitar o curso de cálculo, porque são teoremas importantes dentro do cálculo. Mas, para além disso, a revolução que é feita nas nossas cabeças por ampliar, por amplificar a nossa capacidade de abstração, tão importante hoje em dia, quando os profissionais têm que se orientar à solução de problemas específicos, principalmente engenheiros, físicos, e por aí vai, outros profissionais da área das ciências exatas. Os problemas se apresentam e só aqueles que têm condições de ruminar, de pensar, de meditar sobre a solução daquilo, vão ter condições de se destacar no mercado. Portanto, é muito importante que você acompanhe e entenda, compreenda essas deduções matemáticas.